Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí do curso de manutenção e suporte em informática, a disciplina Introdução à Informática, aula 2. Então, nesta aula a gente vai falar sobre hardware e sua classificação, vamos ver aí os diversos tipos de componentes físicos e lógicos de um computador, software e os tipos de software, tá? E falaremos sobre bits, bytes e seus múltiplos, tá ok, gente? Então, o funcionamento do computador, na última aula a gente comentou, e eu espero que vocês lembrem dessa figura, que ela é exatamente o modo de funcionamento dos computadores, né? Que é o modelo de von Neumann, que eu falei na aula anterior, que ele perdura até hoje, tá? A maioria dos computadores são todos baseados nesse modelo. Então, gente, nós temos aí os periféricos de entrada, nós temos a parte de processamento, que é nesse quadro azul maior, que ela é composta pela CPU, que a CPU, internamente ela tem essa unidade lógica aritmética, unidade de controle. Hoje em dia nós temos que a CPU também tem a GPU, que ele faz o processamento gráfico e outras funcionalidades aí. E aí nós temos que a CPU trabalha diretamente com uma memória principal. Tá? Essa memória principal é a memória RAM do computador. Ela é uma memória volátil, ou seja, quando o computador é desligado ou ele não tem mais energia, ele é desenergizado, então seus dados são apagados, que são os dados da memória RAM. E a gente também tem a memória secundária, que ao contrário da memória principal, quando o computador ele é desligado ou desenergizado, os dados eles continuam gravados nessa memória, tá? Então aqui nós temos os HDs, os CDs, DVDs, pendrives, todas essas mídias de armazenamento. E por final a gente tem os dispositivos de saída. Então, baseado nesse modelo, nós temos aqui os periféricos de entrada, eles interagem com o usuário, tá? A parte de processamento recebe os dados da entrada e faz o seu trabalho aí de processar. E ele emite uma saída em algum dispositivo de saída que também faz uma interação com o usuário do computador. Então, gente, a definição de hardware ela é muito simples, tá? Hardware significa qualquer parte física do computador, ou seja, toda a parte que nós podemos tocar. Então, todo componente do computador que a gente pega, ele é denominado hardware. E software é aquela parte o qual não podemos tocar, que são os programas, os arquivos, os códigos binários, os bits e os bytes aí, tá? Tudo no final é armazenado no formato de bit ou byte. Então, software a gente não tem como tocar no software, tá? Então, gente, o computador aí. Resumindo, ele é composto de hardware e software e esses são divididos em subpartes. Nós temos o hardware que é dividido em dispositivos de entrada, dispositivos de processamento e armazenamento e os dispositivos de saída. E já os softwares, eles é composto por software básico, que é o sistema operacional, e aí nós temos os aplicativos e os utilitários. Então, hardware. Dispositivos de entrada. Esses dispositivos todos ele tem uma interação com o usuário, tá? Lembre-se bem disso. Então, o mais comum deles é o nosso teclado, né? A gente tem o mouse, joysticks, que é aquele controlezinho do videogame, ele também é um dispositivo de entrada. A câmera, uma webcam, ela capta a luz e digitaliza isso para o mundo virtual, então tudo que passa do mundo real para dentro do computador é um dispositivo de entrada, tá? Então temos o scanner, semelhante à câmera. Temos o microfone, que ele recebe as ondas, né, mecânicas sonoras e transforma isso em bits também, digitaliza, de certa forma. Nós temos o leitor de código de barras, lápis, telas touchscreen. A tela, nesse caso, é o dispositivo de saída, mas o touch é a interação de entrada com o usuário. Então, a tela touchscreen ele é considerado um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. E aí a gente tem aqui um leitor biométrico e podem existir outros dispositivos de entrada, tá, gente? Avançando aqui, agora sim, dispositivos de armazenamento,
que são esses dispositivos que guardam as informações em si, tá? Então nós temos aí como exemplo o HD, o DVD, o CD, o pendrive, o cartão de memória, HDs portáteis, disquetes, a gente tem aqui fitas magnéticas também que são utilizadas ou eram utilizadas, né? Então todos esses dispositivos eles armazenam bits, mas eu não posso ler um conteúdo de um pendrive, por exemplo, simplesmente eu pegando no pendrive. Então ele não é um dispositivo de entrada, ele é um dispositivo de armazenamento. Então não tem interação com o usuário, ele tem uma interação apenas de máquina para máquina. Eu só posso ler qualquer um desses dispositivos aqui se eu tiver um computador. Então ele não é um dispositivo de entrada, tá? E nem de saída, é um dispositivo de armazenamento. E nesses dispositivos a gente tem que entender uma coisa importante, né? O que é que eles guardam? Afinal são bits, bytes e seus múltiplos, né? Então bit é a menor unidade de informação representada, que é armazenado no computador, né? Ela é representada por 0 ou 1. Então, o bit é a menor unidade de informação. Tudo na informática, tudo que é armazenado nesses dispositivos de armazenamento são bits. Aí nós temos aqui o byte. O byte ele é um conjunto de 8 bits e representa um caractere, tá? Mas por que um byte não pode ser 7 bits? Por que um byte não pode ser 10 bits? Bom, isso vem da evolução, né, dos computadores e foi convencionado que 8 bits seria o tamanho de um caractere. Bom, então voltando aqui, ó, nós temos o bit, que é a menor unidade. Nós temos o byte, que é um conjunto de 8 bits e representa um caractere. E aí a gente tem esses múltiplos que são números, tá? Na verdade, o quilo, o mega, o giga e o tera, eles são multiplicadores dessa unidade aqui, byte ou bit, tá? Então eu posso ter kilobit, ó, KB minúsculo, ou kilobytes. Então ele está só multiplicando por 1024. Um quilo ele representa 1024 bytes. Então 1024 vezes byte, 1024 vezes bit, tá? Da mesma maneira eu tenho aqui o mega, que é 1024 vezes 1024, ou seja, 1024 ao quadrado, que dá 1 milhão e pouco aí. Basta a gente entender que essas unidades, quilo, mega, giga e tera, são multiplicadores. A unidade em si é o byte ou o bit, tá bom? Então é como se eu pegasse, exemplificando aqui, com quilograma, né? Eu vou ali e vou comprar 1 quilo de açúcar. Então, quilo é quilograma, a unidade é grama. O quilo é um multiplicador que é 1000. Então, 1000 gramas é 1 quilo. Tá? Então, o K só é um número que multiplica a unidade. E aí a gente pode transformar essas unidades. Né? É importante saber transformar. Eu preciso saber um HD, por exemplo, de 2 terabytes. Qual é o tamanho disso em gigabytes ou megabytes? E até mesmo kilobytes. Então, se eu quero transformar da unidade maior para a unidade menor, eu faço a multiplicação dependendo de quantas eu pular. Então, se eu for transformar de tera para giga, eu multiplico por 1024. Se eu for transformar de tera para mega, eu multiplico por 1024 por 1024 de novo. Se eu for transformar de tera para quilo, então eu vou multiplicar 1024 por 1024 e por 1024. Então eu transformei de tera para quilo. E aí se eu tiver em byte e quiser ir para bit, eu multiplico ainda por 8. Então eu posso ter uma unidade que eu posso transformar em gigabit para megabytes, né? Então são duas coisas diferentes aí. Eu tenho bit e byte. Então eu tenho que fazer uma multiplicação por 8 ou uma divisão por 8, tá? E aí se eu quiser fazer o contrário, obviamente eu vou fazer a divisão. Se eu quero ir da unidade menor para a unidade maior, eu vou dividindo por 1024 aqui. E no caso de bit para byte, eu divido por 8, tá bom, pessoal? Então, a internet que a gente utiliza, ela é vendida em em megabit ou kilobit. Então, um colega seu vai dizer, eu tenho um link de 600k, eu tenho um link de 2 mega, mas esses 2 mega é megabit por segundo. Megabit por segundo. E aí eu quero saber qual o tempo que eu levo para baixar algumas músicas que vai dar uns 200 megabytes. Então eu tenho um link de megabit para megabyte. Então eu tenho que fazer essa conversão dividindo por 8 ou multiplicando por 8 aí para transformar uma ou outra.
Alguns elementos aqui que trabalham nessas unidades, né? Na informática, a gente tem desde coisas muito pequenas a coisas muito grandes, como por exemplo, um documento de texto, um texto simples, no bloco de notas ou no Word, ele pode ocupar alguns kilobytes e alguns megabytes, dependendo do documento. E a gente tem filmes e jogos, por exemplo, que podem ocupar aí terabytes, né? Seria bem exagerado, mas cada filme tem mais ou menos 2, 3, 4 gigabytes. A gente está com formato de imagem hoje que é o 4K, que eu não sei exatamente, mas um filme deve ocupar aí uns 10 gigas, né? Então, 10 GB comparando com um arquivo de alguns kilobytes é uma diferença muito grande. É como se eu tivesse um grão de areia na praia e, sei lá, 2 caminhões de areia e comparasse isso, tá? Então a gente tem os disquetes aqui, ó, antigamente, hoje não são mais usados, que comportavam alguns kilobytes apenas e era suficiente para guardar alguns programas. Esse disquete aqui mais moderno, ele tinha capacidade de 1.44 MB, já estava aqui nessa casa, né? Então, e ainda, do mesmo tamanho do CD e do DVD, a gente tem o Blu-ray, né? Que é uma mídia que comporta alguns gigabytes, em torno de 20 a 40. Tem vários tipos dessa mídia. Então, de um salto de 4,7 para 40 já é bem considerável. E observa-se que é o mesmo tamanho de mídia. Então, essa evolução ela é interessante. E aí nós temos os HDs, que são as unidades hoje que comportam maior capacidade, né? Então a gente tem HDs desde alguns gigabytes, né? HD de 10, de 20, de 80, de 250, de 300, de 500 mega ou gigabytes. E aí hoje é bem comum a gente encontrar HDs de 1 terabyte, 2 terabytes. Aqui, ó, tem até esse aqui na figura, que ele é um HD de 10 terabytes. Então, gente, é importante a gente compreender essas unidades, tá? O tamanho das coisas que ocupam espaço aí no nosso computador. Principalmente para vocês que serão técnicos. E aí vocês têm que ter bastante noção dessas dimensões, tá? Continuando aí, pessoal. Então, ó, temos o bit, que significa binary dígito binário, né? Ele é representado por um 0 ou por um 1. Ou, eletronicamente falando, ele é representado por um componente que está ligado ou desligado, tá? Tem várias representações, mas a gente entende como 0 ou 1. Representado aqui pela letrinha B, é a menor unidade da informação. Nós temos o byte, conjunto de 8 bits, formado aí, que forma um caractere. Então está aqui, ó, 2, que é binário, né? 0 ou 1, por isso que é base 2. Elevado a 8 bits, então 8 bits aqui, ó, tem 8 bits enfileirados. Eu tenho como fazer uma combinação de 256 códigos diferentes. Então, ó, eu tenho aqui a letra A é um código binário de uma forma, o B outra, o C mais um. Então, eles não vão se repetir esses bits. E cada bit cada sequência de bits desses aqui, de 8 bits, ela vai representar, por exemplo, um caractere, um código alfanumérico, né, no teclado, aí, por exemplo. Então, com essa tabelinha aqui, a tabela chama-se tabela ASCII. E ela é parecida com isso aqui, tá? Para cada código binário, ela tem uma representação. Se você apertar lá no editor de texto, por exemplo, Alt e digitar o número 065, ele vai aparecer a letra A. Se você digitar Alt 066, a letra B, e assim por diante. Então, aí vocês veem essa representação. E as unidades que a gente já falou. Então, falamos de hardware, dispositivos de armazenamento, faltou os de saída ainda, né? Vamos para os dispositivos de saída, então. Então, nós temos aí o monitor, o mais comum desses é um monitor. Ele exibe na tela os resultados dos dados processados, né, do que está acontecendo ali no seu sistema. Então, nós temos impressoras, plotters, hoje é bastante comum, um data show, né, um projetor. A caixa de som também é um dispositivo de saída, assim como o fone de ouvido, uma impressora, um plotter. E aqui nós temos hoje bastante utilizadas as impressoras 3D, né? Posso citar ainda aquele recursozinho do joystick, né? Que dá uma vibradinha lá, o vibracall do joystick ali está representando uma saída também, tá? Enfim, então, os dispositivos de saída são bem simples, eles também têm que ter uma interação com o usuário, tá? Voltando aqui um pouquinho, nós temos três definições, três tipos de software, né? Software nós já vimos, eles são programas.
E a gente tem o software básico, os softwares aplicativos e os utilitários, tá? Então, vamos falar do sistema operacional, que é um software considerado um software mais básico. Ele é básico, pessoal, não porque ele é simples, mas sim porque é essencial que a gente tenha. Então, é básico por isso, tem que ter, tá, para funcionar. Então, o sistema operacional ele gerencia os discos, arquivos, controla o monitor, como vai ser exibidas as imagens, né? Define as prioridades de impressão, reserva espaço na memória RAM, na memória secundária também. Ele organiza tudo em relação ao hardware do computador. Por isso que ele é essencial, né? Ele é uma aplicação básica, o computador tem que ter. Quem mexe aqui no hardware é apenas o sistema operacional. Eu, usuário do computador, a gente manda um comando de entrada para o sistema operacional. Se eu digito algo no teclado ou no mouse, então o sistema operacional é que está gerenciando isso aí e gerencia o hardware para mim. Mesma coisa se ele vai exibir no monitor, o hardware, o sistema operacional controla o hardware que ele vai mandar isso para o usuário para mim ver lá no monitor. E o sistema operacional gerencia os aplicativos, tá? Todo e qualquer aplicativo. Os usuários eles interagem com os aplicativos e esses aplicativos interagem com o sistema. Então, por exemplo, se eu estou usando um editor de texto, estou digitando meu texto lá, meu trabalho, eu sou usuário, estou interagindo com o editor de texto. Ah, mas eu não vou direto com o sistema também, né? Vou. Eu posso usar diretamente o sistema operacional sem usar aplicativo nenhum, sem problema. Mas aí eu vou lá no aplicativo, no meu texto e clico em salvar. E aí ele vai pedir acesso à gravação no disco rígido. Então, nesse momento, o sistema operacional é que entra em ação aqui na operação de salvar ou de abrir. Ok? Então é isso, gente. E aí esses aplicativos, a gente pode caracterizá-los como dois tipos, né? A gente tem, em relação ao software, né? Nós temos software básico, que é o sistema operacional, e nós temos aplicativos de dois tipos. Vamos chamar de aplicativos e utilitários, tá? E aí tem uma diferença entre eles, ó. Em relação ao tipo de uso, né? O tipo de licença de uso. A gente tem sistemas operacionais ou software básico livre, freeware, comercial, trial e outros tipos de licença, assim como os aplicativos e utilitários. A gente também tem software livre, freeware, comercial, trial para todos eles, para todo tipo de software. Isso aqui é licença de software, né? Então a gente tem o software livre, que a característica dele é que ele é gratuito e você tem acesso a modificar o código-fonte desses programas, tá? Ao contrário de freeware, que sugere ser software livre, mas não é. O freeware ele é um programa que é de graça, você não paga para usar, mas você também não tem acesso ao código-fonte. E outros de licença comercial, a gente tem que pagar uma licença para usar. A gente tem o software trial, que ele roda por 30 dias, tem outros que rodam por 60, né? Ele tem uma limitação de tempo para que você experimente e faça a compra. E outros tipos de licença aí, tá bom, gente? Não vem ao caso agora. Então, os sistemas operacionais ou softwares básicos mais usados no mundo são esses aí, né? A gente tem o Windows, que domina nas versões para desktop. Então, a maioria dos notebooks e PCs utilizam o Windows. Depois a gente vem o sistema Linux, tá? Bastante utilizado também. A gente tem aí o sistema da Apple, que ele é proprietário, né? Ele é fechado, só funciona nos equipamentos da Apple. Então, diferente do Windows, o Windows é uma plataforma proprietária, mas ela roda em diferentes marcas de hardware, né? Então você utiliza o Windows em máquinas da HP, da Dell, da Positivo, qualquer marca. É um padrão aberto chamado de PC, né? Foi batizado de padrão IBM PC na época. Então todo computador compatível com o IBM PC suporta o Windows. Linux da mesma forma, ele é compatível com qualquer hardware praticamente. E a Apple não, a Apple tem o seu sistema fechado. O seu software foi designado para o seu próprio hardware, né? Você não vai ter um sistema iOS, por exemplo, rodando num PC. Tem uns caras aí que fazem umas gambiarras, mas é quase impossível. E ao contrário disso, um equipamento Apple, um hardware Apple, ele roda o Windows ou Linux, se você quiser. E aí a gente tem o Android, né, que é o sistema operacional mais utilizado hoje para dispositivos móveis, né? Surgiu de uma ideia de um consórcio de empresas que queria um sistema para dispositivo móvel padronizado, né? A gente, quando
surgiram os equipamentos móveis, existiu assim, o desenvolvimento de muitos sistemas operacionais diferentes. Ainda em relação a outros sistemas operacionais, né, nós temos o velho Unix, que basicamente ele é a base de todos os sistemas Linux, Unix, FreeBSD baseado em Unix. Muitos sistemas vieram desse sistema aqui do Unix, tá? Tem o Solaris, o Google tem uma ideia de lançar um sistema também para desktop chamado de Chrome OS, enfim, existem outros sistemas também. Então, gente, software aplicativo e software utilitário agora, né? Então, o software aplicativo eu costumo dizer que são aqueles que atendem a necessidades específicas dos usuários, tá? Como, por exemplo, editor de texto, um software de desenho, um software de manipulação de imagens, um software de gerência do seu negócio, etc. Então, o que mais existe hoje são softwares de variadas áreas, né? A gente tem, é uma coisa quase que incontável. Então, o computador hoje ele está aplicado em todas as áreas. Então, um arquiteto utiliza uma ferramenta, um repórter utiliza um editor de texto, um escritor. No supermercado você tem um computador que é gerenciado por softwares, né? A gente tem um editor de áudio, editor de vídeo, um manipulador de imagens. Na medicina, lá, ó, tá aqui. Para diversão, né? Para quem gosta de um jogo, a gente tem muitos jogos. E até mesmo softwares rodando dentro de softwares, né, que são softwares em nuvem que utilizam a internet aí, os vários sites, tá? E aí, vamos falar dos softwares utilitários, tá? Que são esses softwares voltados às necessidades de otimização computacional. Ou seja, se você precisa de um programa de computador para consertar o próprio computador, ele é um utilitário, tá? Então, ferramentas voltadas para a própria computação, diferente dos aplicativos, são softwares utilitários. Então a gente tem aqui o WinZip, por exemplo, que ele compacta arquivos para ficar menor. Ferramentas que consertam a máquina, antivírus, conversores de codecs de vídeo aqui, né, para transformar formatos de vídeo, gravador de DVD. Qualquer ferramenta que seja para consertar o próprio computador são considerados aí softwares utilitários. Ok, pessoal? Então, gente, vamos ficar por aqui. E espero vocês na próxima aula.